Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. JSRE11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de Lajes. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 56,52. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 9,88%. É um fundo que está muito descontado, sendo negociado a um PVP de 0,53. Isso dá 47% de desconto. É um fundo que negocia com alta liquidez, negociando uma média de 2 milhões e 300 mil por dia, e ele vende uma variação negativa de menos 14% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, nos últimos 5 anos, esse fundo vem nas suas mínimas históricas dos últimos 5 anos. Ao final de 2019, para a virada do ano de 2020, tinha muita euforia no mercado. Esse fundo ele é um fundo de base R$100 e estava sendo negociado ali na casa de R$120. Durante a situação pandêmica, suas cotas foram jogadas para quase 80, foi até acima disso. Depois o fundo meio que começou a orbitar ali próximo do seu VP, próximo dos R$100. Mas, desde o final de 2020 para cá, os fundos de tijolos, em especial os fundos de Lajes, vêm sofrendo bastante. Então esse fundo veio numa decadência, né, uma caída gigantesca, sendo negociado a próximo de R$70 ali no final de 2021. Durante o ano de 2022, esse fundo beliscava ali o patamar de R$80. Durante o período eleitoral, os fundos de tijolos deram uma boa apreciada e esse fundo quase que volta a patamares de R$90. Passadas as eleições, o fundo alcança um novo fundo, dessa vez ali próximo a R$60. Durante o ano de 2023 e o ano corrente de 2024, esse fundo novamente teve uma boa recuperação, voltando a R$80, mas desde meados de 2023 para cá, novamente o fundo vem numa queda novamente. Essas quedas que vem acontecendo com o fundo não é só desse fundo, é o cenário de tijolos, é o cenário de lajes corporativas. Se você for ver outros fundos de lajes, todos eles também vêm sofrendo muito. Continuando aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, é um fundo por prazo indeterminado e gestão ativa. Dentro do relatório a gente vai ver melhor sobre taxas, né? Eu vou deixar para ver lá dentro, e a vacância do fundo nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial também. É um fundo que conta com 94 mil cotistas, 20 milhões de cotas emitidas, atualmente o fundo vale R$ 109,57. É um fundo de base 100 que apreciou um pouquinho, mas como os fundos vêm sofrendo muito, né? É melhor ele estar apreciando do que igual outros fundos aí que está perdendo patrimônio, né? É um fundo que tem um patrimônio aí de 2 bilhões 228 milhões e ele entregou de dividendos 48 centavos, mas atenção, provavelmente em janeiro, tá? Que é o resultado de dezembro, que é pago em janeiro. Em janeiro, acho que esse fundo vai fazer uma entrega de dividendo muito alta. Mas cuidado também, não entre em um fundo olhando apenas para dividendo. No quesito de dividend yield, o que é comum para um bom fundo de tijolo de Lajes? É normal que o fundo entregue próximo de 0,6%. Então, durante o período, esse fundo estava entregando mais ou menos 0,6%. Às vezes um pouco menos, às vezes com alguns picos, mas ele estava entregando mais ou menos nessa faixa, o que é algo que eu considero até aceitável para um fundo de tijolo de Lajes. Mas recentemente, você observa que o dividend yield disparou. Isso eu sempre explico, não olhe para o dividendo ou dividend yield de forma seca. Por quê? Vocês vão ver daqui a pouco no próximo slide que o dividendo desse fundo está meio que lateralizado. Mas a cotação caiu tanto que aí o dividend yield ele vai e dispara. Então note aqui nesse outro gráfico aqui, ó, que o dividendo ele até teve uma certa queda. Ele vinha entregando um dividendo aqui que estava na casa aqui de 53 centavos, caiu para 49, 46 e agora ele estabilizou-se nesse patamar de 48. Isso aqui está mais dentro da realidade atual do fundo. Então a gente vê lá, ó, no dia 29 de novembro, o fundo pagou no dia 13 de dezembro a quantia de 48 centavos. Como esse vídeo aqui é gravado com antecedência, quando ele for ao ar, seguramente já vai ter sido anunciado o dividendo ali de dezembro para ser pago lá em janeiro. Eu acho que esse fundo vai entregar um dividendo ali, talvez 55, 60 centavos, porque ele mesmo, a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial,
que eles têm um dinheirinho extra aí para ser entregue aos cotistas. Aqui nesse gráfico a gente vê a rentabilidade do fundo e o fundo veio meio que lateralizado nessa rentabilidade negativa dele. Por quê? O fundo está muito depreciado. A gente viu que ele está com quase 50% de desconto. Mas ele entregou um bom dividendo nesse período, né? Um dividendo aceitável para o seu padrão. Então, era para ele estar pior, mas ele entregou um dividendo para amenizar um pouco as quedas dele. Então, ele está com rentabilidade de menos 27%, o CDI 50%, o IPCA 34%, o IFIX 1%, e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 48% de rentabilidade. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de todo apoio, você vai ter vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeos e além de inúmeros outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto, é uma planilha que vai te ajudar muito aí de diversas maneiras e o principal, na aquisição dessa planilha, além de você adquirir um ótimo produto, é uma forma de apoio financeiro ao canal. Desde já, muito obrigado vocês que fazem a aquisição. Nós contamos também com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários, Introdução aos Fiagros, são e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis, com conteúdo muito agregador. E comprando os e-books, você apoia o nosso canal. Desde já, muito obrigado por todo o apoio. Esse vídeo aqui foi uma sugestão dos nossos membros, né? E aí o Vander Pedrosa, que é membro aí, ele falou: Amu, boa noite, professor. Devagar você chega longe, né? Aí ele, por favor, você poderia fazer uma análise do JSRE? Muito obrigado, tá aqui a análise solicitada pelo nosso membro. E se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás de nossas escolhas. Aqui nós estamos dentro do relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo. A gestão traz alguns informativos, né? Na data de fechamento desse relatório, a cota estava a 62, a gente viu que hoje já está abaixo disso. A gente vê um fundo de 2 bilhões e 200 sendo negociado ali por 1 bilhão e 200, né? Ele está muito depreciado. O número de cotistas do fundo com quase 100 mil. Ele tem uma boa liquidez. E aí ele segue falando em que o fundo pode investir. Apesar de ser um fundo de tijolo, um fundo de lajes, eles têm a liberdade para investir em FIIs e em CRIs. E isso aqui é uma forma que ajuda a incrementar as distribuições do fundo aí. Aqui a gente vê algumas informações que a gente já tinha visto lá, né? Esse fundo cobra de taxas 1%, aparentemente sobre o valor de mercado. Então, como hoje o fundo está depreciado, a taxa chega a ser menor, né? É um fundo que cobra performance de 20% sobre os rendimentos que excederem, acredito eu, que seja IGPM mais 6. Continuando aqui no relatório, a gestão vem falar um pouco sobre o seu relatório. Lá no Edifício Paulista, eles zeraram a vacância do imóvel, tá? E eles fizeram a locação lá de 2.400 metros quadrados. No Rocha Verá, parece que eles começaram a fazer um contrato semelhante ao que o FATN faz, daquele... alguns chamam de plug and play, aqueles também chamam isso aqui, ó, de turnkey. Isso aqui hoje, eu acho que é uma tendência dos fundos de lajes. É você mobiliar os imóveis de maneira que os inquilinos praticamente vão lá e apenas levam, vamos supor, um notebook ou computadores, mas já está tudo aqui cabeado, já está tudo mobiliado, já está pronto para ser utilizado os imóveis, sabe? Acho que isso é uma grande tendência e isso vai facilitar bastante. Aqui ele fala o seguinte, ó, é aqui que eu falo que pode ocorrer um aumento de distribuição temporário, tá? Bem excepcional. Em outubro também foi firmada a escritura de venda lá do HGPO. Esse fundo ele tinha uma posição interessante dentro do HGPO. Ele comprou cotas e investiu no fundo imobiliário HGPO, que foi vendido, ele vai acabar, né? E aí, ó, conforme divulgado lá no dia 31/10, será realizada a primeira amortização parcial das cotas do fundo, no valor de R$ 57,00, e que será acompanhada de uma distribuição de rendimentos extraordinários no valor de 130 por cota.
Conforme já havíamos antecipado em relatórios anteriores, a equipe de gestão utilizará os recursos dessa liquidação para melhorar a distribuição de dividendos do fundo de forma sustentável e amortizar parte da sua dívida. A equipe de gestão também pretende vender algumas posições de seus fundos imobiliários. Isso aqui a gente vai ver mais à frente. Aqui eles falam sobre os valores, né? E o quanto ele entregou. Ele entregou ali 48 centavos e gerou 53. Então, ele está entregando um valor sustentável, né, dentro das suas capacidades. Isso é interessante. E aqui mais abaixo, ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então, em outubro, o fundo teve receita dos seus imóveis de 14 milhões, os fundos imobiliários que ele tem na carteira, 208 mil, e o dinheiro ali em caixa, 41 mil. Gerou um total de 14 milhões e meio. E aqui a gente vê as despesas do fundo, mas eu vou deixar para ver aqui no acumulado do ano, porque aí a gente vê de maneira as despesas aí que vão para a gestão. Então, despesas administrativas, isso aqui vai para o bolso da gestão, tá? 13 milhões. Despesas operacionais, isso aqui é gasto com os imóveis. Então, imóveis vagos, IPTU, coisas nesse sentido aí, que tiver reforma, gastos nesse sentido, tudo aqui são despesas operacionais. E aí, financeiras é alavancagem. Então, note que a alavancagem é pesada, ó. O fundo gasta 12 milhões aí durante o ano inteiro, quase o total que foi ali para o bolso da gestão, tá? Então, a alavancagem, esse fundo tem despesas, ó, e isso causa um valor alto. Depois a gente vai ver o que isso representa ou não, o que é a minha opinião a respeito disso, eu explico um pouco melhor para vocês. A gente vai calcular, como eu sempre faço, na prática, o que esses 13 milhões aqui representam frente ao total que o fundo receitou. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui ele não traz sobre a taxa de performance, né? Se o fundo está pagando ou não. Acredito que não esteja pagando, senão estaria por aqui, né? Mas enfim. Vamos ver aqui, ó. 13 milhões e 13 mil. Esse valor aqui, vezes 100, dividido pelo total receitado de 133 milhões 543 mil. Então, as despesas do fundo estão ali em 9,74%. Abaixo de 10 eu já acho totalmente tranquilo. Então, acho isso aqui bacana. Seria interessante o fundo dizer se ele tem ou não reservas, né? Seria interessante ele trazer isso aí. Aparentemente, no ano, o fundo teve um resultado de 98 milhões e 500 e distribuiu 98.800, distribuiu 1 centavo acima das suas capacidades. Mas ele não disse se ele tem reservas ou não, pelo menos não aqui. Mais abaixo ele mostra a composição do resultado, né? De maneira que, se o fundo estivesse ocupado, ele teria mais 6 centavos de capacidade, né? Então era para esse fundo estar entregando algo na casa de 54 centavos, aparentemente. E aqui a gente vê as despesas administrativas, despesas dos CRIs, despesas operacionais, né? Até o resultado líquido do fundo aí. Então aqui a gente vê o quanto o fundo tinha de rendimento e o quanto ele teve de resultado, né? Então, em novembro do ano passado, ele teve um resultado superior. Depois, ele meio que linearizou as entregas, né? Até o momento que ele estava entregando até um pouco acima das capacidades aí em meses anteriores. E aqui ele fala sobre rentabilidade do fundo, né? O quanto ele teve de rentabilidade. Ele vinha com... Esse é um fundo que tem histórico. Então, ele vinha com uma ótima rentabilidade aí, superando os outros comparativos, os outros benchmark. Mas, desde a pandemia para cá, o fundo aí vem deixando a desejar na rentabilidade aí, mas não é só ele, né? É o cenário do mercado aí que vem com uma certa dificuldade. A gente vê sobre a liquidez dele, né? É um fundo com uma boa liquidez também. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo, você vai deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você tem ele no seu portfólio? Você tem algum fundo de lajes no seu portfólio? Atualmente os fundos de lajes estão muito mal vistos, né? Não estão sendo desejados, mas saibam vocês que o mercado é cíclico. Eu não sei quando, se é daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas em algum momento o mercado vai virar, em algum momento o mercado vai se recuperar. E todos esses que estiverem nesse momento sendo resilientes, fortes, acumulando cotas aí que estão depreciadas, e eu não estou falando aqui só de lajes não, tá? Mas é porque lajes ele vem sofrendo já há mais tempo que outros fundos. Eu acredito no segmento como um todo, acredito em fundos imobiliários. Particularmente, eu tenho comprado, né? Sempre que eu posso, eu estou comprando aí. E não estou preocupado com as cotas.
acaba tendo medo, né? Porque a gente fica receoso. Será que, poxa, o fundo que eu escolhi... Mas depois você vai ver que é algo totalmente geral. Não é algo específico apenas de um único fundo. É um mercado que está totalmente maníaco-depressivo. Está totalmente receoso. Como as taxas de juros da curva longa, a própria taxa Selic, vem aumentando aí, para que a renda variável fique atrativa, tem que derrubar as cotas, tem que derrubar a cotação, para que seja algo que o spread vale a pena correr o risco. Senão, o pessoal acaba ficando realmente na renda fixa, né? Enfim, em relação a esse fundo, vamos lá. Esse é um fundo, acho aceitável a gestora, não vi nada de gravíssimo na gestora. É um fundo até que com uma certa diversificação. O relatório deixa a desejar com algumas informações básicas que deveria ter lá. É um fundo com boa liquidez. É um fundo, no que pode, de certa maneira, diversificado. Isso aqui ele deixa a desejar sobre a sua diversificação, tá? Eu vou falar isso mais lá dentro do relatório gerencial. Enfim, eu acho esse aqui um bom fundo de lajes. Só que, para o meu portfólio, eu não tenho espaço para ter muitos fundos de lajes. Mas esse é um fundo que, na minha opinião, caberia sim numa carteira diversificada, tá? Esse desconto, para mim, ele está demasiadamente alto. Lógico que se você for ver os fundos de lajes, a maioria está desse jeito. Mas é um fundo que eu acho que caberia numa carteira. Não é um fundo, a gestão, né, o ativo como um todo, não é algo que me agrade, não é do meu gosto pessoal, mas eu não vejo nada de grave a ponto de dizer que não é um fundo que eu investiria, sabe? Não é um fundo que eu digo assim, poxa, esse eu não invisto de jeito nenhum. Agora, o fato de eu estar falando sobre esse fundo, né, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos, então se inscreva aqui no nosso canal, é de graça, mas pra gente ajuda demais. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de uma ajuda para fazer uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. Então, o que a gente observa? Esse fundo tem esse imóvel que é 44% dele, ó. É o Tower Bridge Corporate. Tem o Rocha Verá, que é 18%. O edifício Paulista, que é 20%. O edifício WTNU, que é de 14%. E tem lá no Rio de Janeiro, esses demais edifícios, se eu não me engano, são em São Paulo. E lá no Rio de Janeiro, tem um imóvel que não representa quase nada para o portfólio. Além disso, o fundo tem percentuais aí de fundos imobiliários pequenos. O HGPO aí é quase nada na carteira, é 1%. Então não espere também que vai ser um dividendo astronômico, porque, né? Mas pode dar uma incrementada aí, a gente tem que aguardar. Vamos aguardar para ver o que esse fundo vai anunciar de dividendo extraordinário aí. Além do mais, ele tem ali em caixa, aplicado diretamente no Tesouro, 4 milhões e 700. E ele tem mais caixa puro, né? 15 milhões. Então, se a gente pegar isso aqui, ó, dá uns 20 milhões. E fundos imobiliários dá quase 40 milhões. Então, só esses dois valores, ele tem 60 milhões ali em liquidez. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco sobre a alavancagem do fundo. Então, o que a gente observa? A maneira como ele traz aqui, ó, 103% e tal. Enfim, né? O fundo tem os seus ativos. E o que é de passivo? A alavancagem dele, ó, é 135 milhões. Mas, de novo, ele tem quase 60 milhões em liquidez. Apesar de tudo, aqui a minha esperança é que a gestora tenha sido transparente e esse seja o valor de venda dos ativos. Porque se isso aqui for o valor de compra, meu amigo, isso aqui deve estar 15 milhões, 20 milhões, sabe? Porque como os fundos estão bem depreciados, né? Agora, se isso aqui for o valor de venda, né? O fundo tem uma boa liquidez. De toda maneira, é algo que, pelo menos no curto e médio prazo, eu acho que esse fundo não tenha tanta necessidade de caixa assim, ó. Então, não vejo como a alavancagem sendo algo tão preocupante, apesar da gestão não ser transparente nesse sentido. O fundo, a maior parte dos seus contratos são reajustados pelo IPCA, ele tem ali um quarto da carteira em GPM, 74% IPCA, 26% IGPM. Aqui a gente vê novamente os percentuais, os imóveis do portfólio, né? As renovatórias, o prazo médio dos contratos, o WALI, é de média de 4 anos, e os reajustes aí, a maior parte deles ali ocorre no segundo trimestre e no quarto trimestre de cada ano. Esse ano de 2024 venceu ou vai vencer 3%?
O ano que vem, venceu, vai vencer 4%. E aí um ano de atenção desse fundo é 2026, porque vai vencer 14% aí dos contratos. 2027 vence ali mais 30% dos contratos. Então são anos desafiadores aí, os próximos 2 anos desse fundo. Aqui para mim faltou transparência por parte da gestão, tá? Ele mostra que é um fundo diversificado nos inquilinos, nos segmentos que eles atuam, isso aqui é ótimo, mas aqui eles falam os maiores inquilinos, ótimo, beleza, mas ele tem concentração em algum desses inquilinos? A Allianz é 5%, 10%, 30%? Quanto que a Allianz representa para o portfólio? Quanto que essa Zurich, sabe? Para mim, isso aqui é algo importantíssimo. Assim como é importante você ver lá no fundo de papel, no Fiagro, no FIINFRA, o quanto um devedor representa dentro do total, por que que isso é importante? Lógico que não é só o inquilino que faz um fundo, mas você saber que isso aqui, vamos supor que a Allianz represente ali 20% de todas as receitas do fundo. Você tem que estar ciente que se a Allianz sair, isso vai impactar, durante algum momento, 20% das receitas. Pode ser que ele aloque rápido e substitua, caso a Allianz saia? Pode. Mas e se demorar? A gente viu lá no TRBL 11 que os Correios representavam quase 50% da receita do fundo. E aí, saiu, olha o quanto que isso vai impactar, entende? Então, para mim, a gestão deveria ser transparente e nisso aqui eles falham e não dizem o quanto que é a representatividade de cada inquilino. A gente vê sobre os imóveis, né? Até tem aqui quais são os inquilinos. Tá bom, mas e o percentual desses inquilinos aqui no portfólio, né? Esse imóvel, ele tá com uma vacância de 5,7%. O próximo imóvel, ele tá com a vacância ali de 11%. O próximo imóvel, vacância zerada. O próximo imóvel, vacância zerada. E aí, o imóvel Botafogo, eles nem trazem a imagem aí. No total, o fundo tem 244 lajes, tá? Ele tem esses 5 imóveis aí, mas às vezes ele tem um prédio inteiro. Então, são 244 lajes. Ele tem restaurantes e lojas nesses prédios aí. Tem vagas de estacionamento. Tudo isso aí gera uma certa receita para o fundo, né? A vacância total do fundo é 7,6%. O ideal é que fique de 5 para baixo, mas até 10 hoje, como o mercado está bem complicado, é algo totalmente tranquilo. Então, até a vacância do fundo, eu acho tranquilo, não vejo nada de grave, nem nada demais, né? Então, assim, tem um detalhe ou outro que eu acho que poderia melhorar e muito o relatório do fundo, mas também não é algo gravíssimo ao ponto de desespero, né? Se você se interessar pelo fundo, minimamente entre em contato aí com a gestão para você esclarecer o que ficou, de certa forma, aqui vago ou nebuloso, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!